Eu tenho tempo. Eu tenho saúde. Eu faço sexo. Eu como de tudo. Mas cedo você é velho acabado, esperando a morte. Falei para não ter filho, não falei, não, até pagávamos para fazer tudo, mas tem filho, o problema é que eu se vira. Agora daquilo, Deus sabe de você não, Deus sabe de tudo você não, se vira. A igreja não foi uma instituição social. Do Senhor, Cristo nasceu. A partir de hoje, o pastor, ele só vai gerar filho no Espírito. A partir dessa data, não é mais a pastor e filho. Vocês entenderam? Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Bom dia. Bom dia. A senhora viu o Lucas sair ontem? Na igreja frequentada por Lucas, o pai consegue uma pista. Depois do culto, Lucas tinha saído acompanhado de um pastor. Obrigado. Quando o pastor Silvio Galiza chegou e levou ele em direção ao Vale das Pedrinhas. Obrigado. Quem é o pastor Silvio Galiza? O pastor Silvio Galiza afirma:
deixou o adolescente num ponto de ônibus. Lucas, ele veio comigo ontem. Segundo ele, Lucas ia para outra igreja. Ele disse que ia para a igreja da Pituba. É sozinho? Sozinho, estava sozinho. O Lucas, segundo o que falou o pastor Galiza, desceu essa rua, chegando até o final de linha, onde pegou um ônibus. Pastor, o Lucas esteve aqui. A busca do pai de Lucas continua. Ele chega a outra igreja, mas não consegue saber onde está o filho. Ninguém viu Lucas. Desculpa, mas eu tenho um trabalho. Filha, eu já te... Você conhece o menino, é meu filho? Desesperado, o pai procura Lucas por toda a cidade. É que meu filho está desaparecido, Lucas. Se alguém conhecer, tiver alguma notícia, por favor, me dá uma ligada, por favor, tá? Eu colocava os cartazes com a foto do Lucas e com o telefone ali para informações. 2 dias depois do desaparecimento, a polícia encontra um corpo carbonizado dentro de um caixote. O pai de Lucas não tem coragem de olhar, mas um conhecido dele garante: não é Lucas. Surge uma série de notícias falsas que foi encontrado um corpo não sei aonde, de um menor que não estava não sei aonde, e levam a crer, a desfocar o rumo das investigações que naquele momento já se iniciavam. Boa noite. A busca, a agonia e o sofrimento do pai de Lucas ainda durariam muitos dias. Lucas Terra tinha 14 anos quando desapareceu. Fiel fervoroso de uma igreja evangélica, Lucas era o filho caçula da família. Iria se mudar para a Itália. Antes de viajar, Lucas e o pai foram à cidade de Salvador para se despedir de amigos e parentes. Na noite do desaparecimento, Lucas telefonou para o pai e disse: "Estou com o pastor Silvio Galiza." A partir daí, Lucas nunca mais deu notícias. O pai do garoto, ele vai atrás do Silvio Galiza várias vezes. Então, a cada momento que ele se encontra, ele dá uma desculpa desencontrada. E ele entrou em contradição até nos depoimentos. Ele mente o tempo todo. A mãe de Lucas já estava morando na Itália e esperava a chegada do marido com um filho. Até aquele momento, ela não sabia do desaparecimento do caçula. Teve um dia que eu até perguntei para meu esposo: olha, eu quero falar com o Lucas. Aí ele chegou e me falou: olha, o Lucas está na igreja, não está em casa. E ele falou, agia normalmente comigo, não tinha coragem de me contar que ele havia desaparecido. 12 dias depois do sumiço, o pai de Lucas ficou sabendo, por um laudo da polícia, que o corpo encontrado carbonizado dentro de um caixote era do filho. O pai do adolescente é chamado para reconhecer alguns objetos do filho. O laudo médico traz uma dolorosa revelação. Meu filho foi queimado vivo. Eles fizeram a fogueira santa não com os pedidos de oração dos fiéis. Eles fizeram a fogueira santa com meu filho, com Lucas Terra, uma criança inocente, uma criança pura. É isso que me revolta. Porque eu gosto tanto de vestir terno, gravata, eu quero vestir ele assim. A senhora ontem não vestiu o Lucas, porque ele foi carbonizado, ele foi queimado. Ai, meu Deus. Ao saber da morte do filho, a mãe de Lucas voltou imediatamente para o Brasil. Desde então, os pais lutam para descobrir o que aconteceu com Lucas Terra. Então, a partir daí, ele levou esse garoto para a igreja e lá ele certamente deve ter praticado atos de violência sexual contra essa criança. Por que digo ato de violência sexual? Porque o corpo do garoto ele é encontrado totalmente carbonizado. E o laudo de exame cadavérico, os peritos médicos legais, não tiveram condições de determinar a causa da morte, muito menos se houve ou não violência sexual. Os peritos examinam os restos de madeira e o tecido encontrado junto ao corpo carbonizado de Lucas. O pano da cortina utilizado para a confecção, para estrangular, colocar na boca da vítima, foram os panos da cortina semelhantes ao do templo da igreja deles no Rio Vermelho. Em outubro, o inquérito foi concluído.
Silvio Galiza passou a ser acusado do assassinato de Lucas Terra, mas a polícia não pediu a prisão do pastor. A defesa recorreu e o pastor Silvio Galiza foi novamente a júri. Ele teve a pena reduzida para 18 anos. Mesmo condenado, o pastor se diz inocente. Na entrevista ao Linha Direta, ele estava acompanhado por 7 advogados. Veja agora o que Silvio Galiza, que está preso, tem a dizer. O relacionamento entre a minha pessoa e Lucas era como o relacionamento com os outros obreiros também, os outros auxiliares, era a mesma coisa. E o Lucas, ele passava o dia todo na igreja. Ele sempre se dedicou, se destacou no meio de todos os outros jovens, outros obreiros. Ele dormiu na mesma cama que a minha pessoa, de lado opostos. Ele é o autor do homicídio contra Lucas Terra. Agora, é certo, isso daí seria impossível ele ocultar e vilipendiar esse cadáver sozinho. Em janeiro deste ano, Silvio Galiza provocou uma reviravolta no caso. Ele alegou que na época do crime não podia contar tudo o que sabia, pois estava sendo ameaçado de morte. Agora, Silvio Galiza conta outra versão para a morte de Lucas Terra. Ele acusa 3 membros da igreja, um bispo, um pastor e um segurança, de serem os assassinos do adolescente. Segundo Silvio Galiza, ele viu o corpo de Lucas dentro do carro de um pastor da igreja. Foi quando eu entrei no carro, olhei e tinha um caixote. Foi quando eu abri, levantei um pouco o tecido para poder ver o que era aquilo que estava dentro do carro, que vi uma região, essa região da perna, de uma pessoa, e de cor clara. Aonde eu saí, imediatamente saí do carro, bati a porta do carro, tranquei novamente e voltei todo assustado para falar novamente com eles. Cada momento ele conta uma história, mas sempre negando o fato. Todos eles me ameaçaram a minha família, até deram um tapa na caixa do meu peito, disse que se eu não segurasse tudo, eu morreria, se minha família morreria. O que ele não explica é como é que o garoto saiu da loja de conveniência, que é em frente ao templo, e foi parar em outro local como ele quer fazer crer. Creio eu que essas pessoas que ele indicou tenham sido, sim, os seus comparsas na ocultação e no vilipêndio ao cadáver do menor. O Linha Direta procurou a Igreja Universal em Salvador. Ela não quis se pronunciar sobre o caso Lucas Terra. Hoje, 5 anos depois, a morte de Lucas Terra ainda não foi totalmente esclarecida. Dos 3 homens acusados de terem cometido o crime, apenas Silvio Galiza se encontra atrás das grades. No primeiro julgamento, ocorrido em junho de 2004, ele foi condenado a 23 anos de prisão no regime fechado. Mas em novembro de 2005, um novo julgamento resultou na redução da pena para 18 anos. Em agosto de 2007, outra vez reduzida para 15 anos. Foi realizada hoje no Fórum Rui Barbosa, em Salvador, a última audiência para decidir se os 2 últimos acusados do assassinato do adolescente Lucas Terra vão a júri popular. O crime, que completou 10 anos, chocou pela crueldade. O adolescente foi abusado sexualmente e queimado vivo. A audiência foi a portas fechadas. A pedido dos advogados de defesa do ex-bispo Fernando Aparecido da Silva e do ex-pastor Joel Miranda, os pais de Lucas Terra não puderam acompanhar o encontro, onde foram ouvidas as testemunhas de defesa dos acusados. Ele acusou Joel e Fernando de participação no assassinato, mas os 2 até agora não foram julgados. Eles estão em liberdade, estão passeando pelas ruas e shoppings de Salvador como se nada tivesse acontecido, como se um cachorro tivesse sido morto. A promotoria acredita que os acusados irão a júri popular. Não tenho a mínima dúvida, os 2 serão submetidos a julgamento popular, muito em breve, se Deus quiser. No fim da audiência, Fernando Aparecido deixou o fórum sem falar com a imprensa e sob protestos da mãe de Lucas Terra. Eu quero contemplar todos os assassinos do meu filho na cadeia, condenados, sentados no banco dos réus e atrás das grades de uma prisão.
sinto muita falta dele. Eu sei que ele lutou lutando pelo que fizeram com ele. É como se eu pudesse dizer para ele: ó, Lucas, eu não estou parada. Eu estou saindo todos os dias para falar do que aconteceu contigo, para que a tua história não seja esquecida. Dos 3 homens acusados de terem cometido o crime, apenas Silvio Galiza se encontra atrás das grades. Atualmente, Galiza cumpre pena aqui no Conjunto Penal de Lauro de Freitas, onde o regime adotado é o semiaberto. E agora, sem poder contar mais com o apoio jurídico que a instituição da qual fazia parte colocara à sua disposição. Procurado por nossa produção, ele decidiu voltar a falar. Essa é a primeira vez que o ex-pastor se pronuncia para uma equipe de TV dentro do presídio. E durante a conversa, ele revela que sofreu pressão psicológica, ameaças. Pressão psicológica, ameaça de morte e todos os outros tipos de psicológico que pudesse acontecer. Eu poderia, nesse exato momento, estar chegando dizendo assim que tinha sido a minha pessoa, porque queira que não queira, eu já cumpri a pena quase toda. De 15 anos, estou tirando 7 anos e pouco, já estou vencendo o benefício. Poderia dizer, não foi eu, mas eu não vou assumir a culpabilidade, nunca assumi e não vou assumir de um crime que eu não cometi. Quem são os verdadeiros assassinos do Lucas Terra? Estão nos autos processos, já foi dito, já. Joel, como está bem claro, a justiça em si pediu a prisão dele, mas devido a tantos recursos, se encontra na rua. Se eu denunciasse, perdi a minha família. Se eu não denunciasse, infelizmente, como aconteceu, a culpabilidade de um crime sobrecaria sobre a minha pessoa. E o que aconteceu? Quantas vezes chegaram advogados amantes para me fazer proposta, para que eu não pudesse em si jogar tudo para o ar, para que eu não denunciasse. Isso tudo foi presenciado? Foi posto milhões. Foi colocado muito dinheiro. Que você assumisse a culpa. Para que eu pudesse sair daqui do estado, para que me tirasse daqui do estado, para que me mudasse, botasse em outro país. Só que eu tenho uma família, a família é grande. Eu não posso visar somente a minha pessoa. Eu sabia que minha família ia ficar vulnerável. E eu tinha que então zelar por esse lado. Então, fui execrado.